Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Conversa de Futuro. E hoje a Conversa de Futuro é sobre ensino superior e responsabilidade social transformando o futuro. Nosso convidado de honra hoje é o Obrigado. professor Cícero Lacerda, com quem a gente divide tanto conhecimento, tanta construção de conhecimento aqui no Centro Universitário Uniesp. Professor Cícero, me diga uma coisa, quem é você na fila do pão? Boa tarde, Márcia, todos e todas. Então, sou Cícero Lacerda, né, como você já falou. Então, vou falar um pouquinho super rápido, né, da minha formação. Eu achei muito difícil, porque 53 páginas de Lattes, meu filho, é difícil a gente poder resumir. Então, eu tenho minha primeira graduação foi turismo, né, minha segunda graduação foi administração, a terceira graduação foi licenciatura em biologia, né, e por último fiz pedagogia. Fiz algumas especializações, fiz o mestrado em recursos naturais pela UFCG, fiz o doutorado pela UFPB, né, em Programa de Desenvolvimento e Meio Ambiente, e fiz meus 2 estágios de pós-doutorado também pela UFPB. Né. Atualmente sou professor aqui, né, no Centro Universitário Uniesp, e também fico na coordenação de estou na coordenação de pesquisa e extensão, responsabilidade social, né, e produção acadêmica. É um setor bem importante aí, né, para o desenvolvimento acadêmico institucional. Então, sou essa pessoa aí. Menina, é uma fila do pão grande, viu? Então, professor, você é a pessoa mais adequada que a gente encontrou para poder falar sobre isso, sobre responsabilidade social. E como a gente tem uma demanda de alunos grande, né, que nos assiste, a gente pode começar pelo conceito, né? O que seria responsabilidade social? E existem normativas com relação à MEC, dizendo como é que isso deve funcionar quando se trata de ensino superior no Brasil? Então, partindo do conceito, né, a responsabilidade social são as ações que causam impactos positivos, né, na sociedade, né, realizadas pela instituição de ensino superior. E dentro do contexto dessas ações, elas podem contribuir para o desenvolvimento sustentável das comunidades, ela pode contribuir com a inclusão social e, ao mesmo tempo, ela, contribuir com a formação cidadã, né? Então, viria, de uma certa forma, o conceito trazendo o que viria a ser essa contribuição. E quanto à questão das diretrizes, né, então nós temos várias diretrizes que normatizam a educação superior, né, no Brasil, começando pela nossa legislação principal, que é a nossa Carta Magna, né, nossa Constituição de 1988, no seu artigo 205, né, ele fala que a educação ela deve estar voltada ao desenvolvimento pleno, né, da pessoa, né, formando cidadãos para atuar tanto como profissionais como a formação cidadã, né, não só formando a pessoa para o mercado de trabalho, mas também para a formação cidadã. E também está posto lá na nossa LDB, né, na nossa Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, né, a 9394/96, no seu artigo 43, fala que a educação superior esteja voltado para o desenvolvimento social, né, principalmente com a responsabilidade social com as comunidades a qual está inseridas. Né? Tanto que toda vez que a gente vai elaborar um curso superior, a gente precisa fazer um levantamento das necessidades sociais para ver a possibilidade da implantação daquele curso e se vai atender às necessidades das demandas sociais ao qual aquele curso vai estar inserido, né? E aí também está inserido no PNE, né, no Plano Nacional da Educação, né, na lei lá 13.005, né, de 2014, né, do Plano Nacional da Educação. Ele na meta, ele traz como meta a melhoria, né, do ensino superior, né, com a inclusão social, né, para poder atender melhor, né, as demandas das diversidades. Então, assim, são várias diretrizes. Também está posto no sistema de avaliação de ensino superiores, né, que busca avaliar as instituições de ensino superior pela qualidade do seu ensino e também pelo impacto social que as instituições trazem, né? Então, assim, são várias diretrizes que normatizam e que orientam, que aconselham e sugerem, né, o desenvolvimento da responsabilidade social dentro, né, do ensino superior. Então, quando a gente olha, é
uma normativa que começa a partir da Constituição, da lei máxima, né? Uhum. Então, da lei máxima, LDB e diretrizes. Diretrizes. Então, a gente sabe que existe uma obrigatoriedade de acordo com a legislação, como normativa. Mas como a instituição, e aí eu falo de forma geral, a instituição de ensino superior, a seu ver, né, a partir do que você enxerga, ela vem contribuindo para as transformações sociais, para a mudança da sociedade de forma mais igualitária. Você acredita que essas leis vêm efetivamente ocorrendo dentro das instituições, no geral? No geral, então. Nós tivemos vários avanços, né, com a expansão da política, né, do próprio ensino superior, com a expansão das políticas de inclusão. Nós tivemos vários avanços também com as políticas da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável. Então, assim, a gente teve esses avanços, porém, assim, ainda tem alguns desafios que precisam serem superados, principalmente desafios voltados a questões financeiras, né? Então, levando em consideração tanto o ensino público como o ensino privado, né, cortes, né, financeiros, que às vezes, né, falta de um orçamento próprio destinado às atividades de responsabilidade social. Além desse contexto também, questões estruturais, né, e culturais também, né, às vezes arraigadas mais uma formação de mercado e esquece um pouco da formação cidadã. Então, os investimentos voltados para a formação cidadã, a responsabilidade social termina ficando um pouco meio que precário, e aí assim a gente vê que partes assim têm sido cumprido, mas ainda tem alguns desafios que precisam serem superados. Quando a gente pensa na responsabilidade social, em termos acadêmicos, a gente pode pensar em outras demandas, em projetos e programas que a gente vai falar depois. Para além disso, as instituições de ensino superior, elas se comprometem com a responsabilidade social para além da sala de aula? Isso no geral, você consegue visualizar isso? Consigo visualizar. Então, assim, a gente consegue visualizar vários projetos e várias ações de responsabilidade social além da sala de aula que tem causado impactos bastante positivos nas localidades, nas regiões que as instituições estão inseridas, né? Então, a gente observa que várias instituições de ensino superior, inclusive, né, a nossa instituição, a Uniesp, tem a Clínica Integrada de Saúde que de uma certa forma atende uma grande parte da comunidade externa, da comunidade acadêmica com serviços de saúde. Então é uma responsabilidade social que vai além de projetos, é uma ação, né, bastante positiva. Como também nós temos vários outros projetos, como projeto Empreenda-se para o Futuro, que dá todo um apoio, auxílio à comunidade local, à comunidade acadêmica, aos familiares dos nossos alunos, no empreendedorismo social, né, na inovação, né, no desenvolvimento sustentável. Então, assim, são ações que elas estão indo além da sala de aula, né? Através da própria pesquisa, buscando resposta para algumas problemáticas sociais, né, das comunidades do entorno. Então, tudo isso a gente começa a observar que a responsabilidade ela está bem transversal. Dentro do ensino, dentro da extensão, o próprio resultado dos projetos extensionistas, né, que hoje, né, é uma legislação própria, a extensão de 10% da carga horária dos cursos superiores, estarem, né, com atividades extensionistas. Então, o resultado desses projetos, eles vão se convergir, né, com impactos positivos para a sociedade. Então, está bem além da sala de aula. Então, a cada dia está se ampliando essas possibilidades, né, e ao mesmo tempo essas ações, né, de responsabilidade social a partir do ensino superior. Aqui na instituição, você está à frente da COPER, né, que é a Coordenação de Pesquisa, Ensino e Extensão. Faz quanto tempo, professor? 10 anos. Quase nada. 2015 para 2025, Quase nada. 10 anos. Então, você podia compartilhar alguns exemplos de projetos sociais ou parcerias que as universidades fazem e que fazem diferença para a comunidade? Aqui no Uniesp, existe, a gente consegue visualizar parcerias nesse sentido? Sim, nós temos a parceria com a Ser Cidadão, né, que é uma ONG, né, que trabalha com inclusão social, muito interessante, né, com projetos nos finais de semana. Nós que faz todos os cursos da área de saúde, né, que fazem atendimentos
Nós temos projetos bem interessantes dentro dos diversos cursos, de todos os cursos, dentro das suas ações dos cursos, né, projetos sociais. Nós temos campanha, né, que nós trabalhamos campanhas institucionais para atender algumas demandas sociais de acordo com as necessidades eventuais que aparecem, né? Nós temos campanhas também sociais relacionadas ao Dia das Mães, que a gente faz não só arrecadação de donativos, mas um dia diferente para as mães, né, nos asilos. E temos uma campanha também para o Dia das Crianças, que a gente faz, né, para o mês de outubro, né, que a gente sempre também busca não só proporcionar arrecadação, mas também um dia diferente para as crianças. Eu tenho visto que ultimamente o Uniesp tem se fortalecido numa discussão interessante que é com a população indígena, né? Existe uma parceria com a população indígena enquanto alunos ou algum outro projeto? Porque eu vi que já houve publicação, inclusive, né, de trabalhos relacionados à população indígena. Não deixa de ser uma responsabilidade social. Sim, é uma responsabilidade social muito importante, inclusive, que cumpre aí, inclusive, um dos temas transversais, né, da inclusão étnico-racial, né, e aí, assim, nós temos o convênio com a aldeia indígena Vitória, onde a qual nós... É a do Conde, né? Do Conde, né? Do Tabajara, é a população Tabajara, não é isso? Do povo Tabajara, no Conde, onde a qual foi destinado, né, 6 bolsas, né, integrais para alunos que eles escolheram diversos cursos, né, da área de saúde. Eu já ia de perguntar gestão. se tinha um parâmetro de quais áreas eles se interessavam. Eles se interessaram, e é interessante que eles se interessaram por áreas que buscavam a melhoria da qualidade do bem-estar coletivo, social deles, né, da aldeia. Isso foi bem interessante. Então, eles escolheram o curso de enfermagem, pela humanização do parto, né, que às vezes as indígenas não tinham tanto quando iria para os outros, para a assistência da saúde, né, normal, comum, básica. A psicologia, então a educação física, para trabalhar os jogos indígenas. Então eles escolheram cursos que todos os cursos teve um porquê e uma relação com a melhoria deles, do bem-estar coletivo, né? E hoje, né, a gente faz um acompanhamento com eles, na qual eles também estão dando essa devolutiva para a aldeia. Eles estão finais de semana fazendo plantões de atendimento ao pessoal da aldeia, fazendo os acompanhamentos. Tem uma nutricionista também que faz o acompanhamento, uma das formandas, né, foi do curso de nutrição, faz o acompanhamento das crianças, dos idosos, das gestantes e do público em geral. Então a gente já pode comprovar que isso é de alguma forma um programa, uma parceria que já tem um impacto profundo na comunidade, não é isso? Sim. É uma referência muito importante. E senão, eu acho que assim é um marco bem positivo dentro da responsabilidade social, né? Que eu acho que dificilmente as outras instituições fazem, né? Como essa parceria com a Aldeia Vitória, né? Com os Tabajaras. Em 2024, teve um evento aqui na instituição que eles fizeram até uma apresentação bem interessante lá na abertura, com falas muito fortes de ancestralidade, saberes. E eu lembro que houve a publicação de 2 livros pela editora do Uniesp. Uhum. Esses livros, eles contam relatos sobre esses projetos ou esse desenvolvimento desses projetos na Aldeia Vitória? Sim, né? O primeiro livro ele traz um livro que ele formado pelos TCCs, pelos trabalhos de conclusão de curso, né, desses egressos. E o primeiro capítulo ele fala sobre essa parceria, sobre esse convênio, sobre esses trabalhos desenvolvidos. E o segundo livro fala sobre a história, sobre a ancestralidade, sobre a cultura e a religiosidade dos povos indígenas, né, de lá, da aldeia, dos Tabajaras da Aldeia Vitória. Então é bem interessante, que ressalta também a cultura. Além da responsabilidade social, a gente está também buscando aí dentro dessa parceria também a promoção da cultura, né, indígena, né, e o desenvolvimento deles sustentável local. Professor, com relação aos programas, hoje a gente sabe que a gente está passando por esse processo de curricularização da extensão, né? Uhum. Isso que você explicou há pouco sobre a inserção dentro da carga horária total do curso
de um percentual da extensão. Para além dessa curricularização, ainda existem projetos que são projetos de extensão. Na sua perspectiva, projetos de extensão e estágios que têm, como é que eu posso dizer, um viés muito social, como eles contribuem para a formação desses alunos? Eles contribuem de uma forma muito significativa, até mesmo não só pela troca de experiência, pela vivência com o público, pela a questão de criar empatia pelo outro, pela despertar pela responsabilidade social, mas também pela uma formação humanizada, uma formação humanística, contribuir para que eles possam estarem mais atentos às resoluções dos problemas sociais, né? E eles saem mais preparados para atuarem nesse mercado, não só no mercado de trabalho qualificados para o mercado de trabalho, mas também preparados para atuar nesse mundo contemporâneo, né, de muitas desigualdades, né, de muitas, às vezes, dificuldades de acesso, né, aos serviços básicos, né, e eles vão ter essa noção, vão ter esse conhecimento, essa troca de experiência, e vai ser muito enriquecedor para eles. Então, professor, dando continuidade, a gente viu que na sua experiência, você tem muita experiência para falar sobre vários assuntos, quando se trata de responsabilidade social, mas agora eu queria saber como é que isso acontece do modo contrário. Quais são os desafios que as instituições enfrentam para implementar iniciativas de responsabilidade social? Você pode nos dar assim, um exemplo de maneira geral ou a partir da sua experiência? Eu acho que acaba que você tem as duas coisas. Então a gente enfrenta vários desafios, né? Às vezes o desafio do engajamento, né, digamos, da comunidade acadêmica, dos alunos, dos professores. Às vezes nós temos alguns desafios voltados também não só para esse engajamento, mas a dificuldade de formar parcerias externas, né, com ONGs, com as próprias comunidades, né? Às vezes, tanto a comunidade, por outras instituições ter ido e ter feito alguns trabalhos pontuais e não dada devolutiva, então eles às vezes não se sentem portas abertas para outras instituições, né? Então, assim, às vezes a gente tem essas dificuldades. Como também, às vezes, a falta da continuidade dos projetos, por algumas questões, às vezes, financeira e etc. Mas, assim, são alguns entravezinhos que a gente encontra dentro desse contexto. Às vezes, professores que eles tenham perfis de trabalhar com projetos de responsabilidade social, né, que tem, às vezes tem um perfil mais de ensino, mais de laboratório, mais de prática, mas não tem muito perfil da prática de campo, de lidar com a comunidade, com os problemas comunitários. Então, são entraves que, assim, no geral, nas instituições como um todo, não seria um caso pontual nosso. É burocrático, em termos assim, existe muita dificuldade também burocrática que dificulta esse caminho? Não, pelo contrário, existe uma demanda, uma necessidade, e quando aparecem as ideias ou a possibilidade, elas são muito bem-vindas e bem aceitas, e é rápida a regulação dentro da instituição, né? Sempre, no geral, as instituições elas verem com bons olhos e acolhem bem as propostas de responsabilidade social. Depois de 10 anos de experiência aqui, e eu nem sei quanto tempo fora daqui, e seus cursos que se complementam muito, você tem histórias ou história de algum aluno que chamou sua atenção, que teve a vida impactada por algum projeto ou alguma iniciativa nesse sentido? Sim, então nós tivemos alguns projetos, né, da área de saúde, né, que nós tínhamos um programa que era saúde do idoso, né, qualidade de vida, e que alguns alunos, a partir desse projeto, eles passaram a se sensibilizar mais com a saúde do idoso. Então eles entraram no curso pensando em uma área de atuação, e que quando eles, a partir do projeto de responsabilidade social, eles mudaram, né, sua percepção, né, a partir do contato com a realidade dos idosos, né, que era o programa de saúde e qualidade de vida dos idosos, que era desenvolvido no asilo, né, do AMEN.
Então, assim, eles impactaram de uma forma de que eles mudaram o seu viés de formação, né, da saúde voltado à geriatria e atender melhor os idosos, né? E hoje, assim, eles já são formados e estão super bem, atuando, né? Inclusive, às vezes, eles vão lá uma vez por mês, né? Porque, por conta do tempo, da correria do trabalho, mas eles ainda dão essa devolutiva. Então, assim, eu achei que foi bastante interessante, né, dentro desse contexto, esse impacto, né, que esses alunos da área de saúde tiveram. É interessante mesmo, porque ultimamente a gente observa que a área de saúde, que era para ser uma área mais humanizada, parece que vem ficando mais desumanizada. E de repente ter programas que toquem as Humanize, pessoas, né, as humanize as pessoas. pessoas para tratar o outro com qualidade, com respeito, é fantástico. E quando você falou do Amém, eu fico sempre muito comovida, porque o Amém, dentre as casas de repouso que tem aqui Grande João na Pessoa. Grande João Pessoa, é uma das que vive de doação, Sim, né? sim. É a igreja, são as pessoas, a pastoral do idoso. Tem uma pastoral do idoso muito ativa, que é a pastoral de Nazaré, que faz muitas ações lá, mas que precisa de todo mundo, né? E que bom que a instituição consegue, de ensino Sim. superior, chegar lá, né? Aqui no Uniesp, você já trouxe vários exemplos, a população indígena, os idosos, né, ONGs, mas como os alunos ficam sabendo que existem essas iniciativas? Porque eu acredito que tem iniciativa que é muito de cursos, né? É. Que acontece ali. Como é que a população estudantil do Uniesp fica sabendo desse movimento para poder fazer parte? Então, a gente lança as campanhas, né, sociais, né, tanto no portal do Uniesp, como também nas nossas redes sociais, como também nos grupos, né. Geralmente nós temos alunos do curso de publicidade que participam dessas campanhas publicitárias, e aí a gente publiciza e divulga, e os alunos que têm interesse, eles vão chegando, né, e participam. Então, a campanha que nós fizemos para o Dia das Mães do ano passado foi bem interessante, que nós começamos com os alunos do curso de publicidade, e aí de repente nós tínhamos alunos do curso de enfermagem, nutrição, nós tínhamos alunos do curso de sistemas, nós tínhamos alunos de educação física, de odonto, enfim. E quando foi no dia que nós fomos fazer o dia diferente para as mães, então os meninos do sistema levaram violão para cantar música, para, enfim, que cada um foi desenvolvendo seus talentos de acordo com suas habilidades e com sua formação também. E foi algo bem interessante, interdisciplinar, e que foi um movimento muito bacana. Nós mantemos esse grupo, né, com esses alunos, a qual nós estamos se preparando para logo em breve a gente vai lançar a campanha do Dia das Mães desse ano, né? E assim, dentro das outras ações, então o AC Cidadão a nossa parceria com essa ONG, nosso convênio, ele é contínuo. Então assim, geralmente todo final de semana tem, quem quer participar já procura, os cursos da área de saúde, eles já divulga sempre, né, dentro das salas, nos próprios murais dos cursos, e os alunos que têm interesse procuram, se dirigem ao local, né, nos informativos diz como participar, como procurar, como chegar lá, enfim, e eles já participam. Então são ações que a gente busca divulgar aí de todos os canais para chegar aos alunos. É muito bom saber que tem todo esse movimento e que tem como a pessoa ouvir e ir atrás, né? E atrás. Eu fiquei pensando porque quando a gente passou pela pandemia, e aí foi geral, é o mundo todo, não foi só o Uniesp, foi o mundo todo, desse público que tem assistência a partir do ensino superior, perdeu essa assistência porque não tinha como se chegar, principalmente no período inicial, quando não se tinha vacina, quando a gente nem entendia o que era que estava acontecendo. Então, eram os idosos das casas de repouso, as pessoas que vinham à clínica, então tudo isso se afastou. E a gente teve esse boom da tecnologia. Passada a pandemia, esse momento atual que a gente está fazendo, que a gente está vivendo, como a tecnologia, as inovações, elas têm contribuído para que as instituições de ensino superior possam manter a responsabilidade social. Elas têm contribuído ou é só uma coisa palpável?
contribuições muito significativas, né? Então, assim, o ensino EAD, ele teve um grande avanço, né, pós-pandemia, onde, de uma certa forma, ele pode chegar a várias comunidades, né, locais bem remotos, onde as pessoas tinham dificuldade de acesso à educação, né, presencial. Então, eles passaram a ter acesso à educação à distância, né, dos lugares que eles estavam. Então, além desse acesso mais flexível, né, através do ensino EAD a essas comunidades também, inclusive com metodologias ativas, metodologias inovadoras de ensino, então que proporcionou até uma aprendizagem significativa para esses alunos, para essas comunidades, né, plataformas de cursos, né, cursos livres contribuiu bastante, né, para a formação profissional. Então, assim, e inclusive com cursos gratuitos para algumas populações, tipos de públicos específicos. Então, tudo isso foram avanços, né, da responsabilidade social, que chegou, né, a melhorar a formação, tanto profissional como a formação cidadã dessas pessoas que não tinham antes, às vezes, o acesso ao ensino regular, né, presencial. Ô, professor, a gente sabe que a tecnologia, ela está muito perto de você, sem dúvida, né? Sim, Porque sim. a maioria dos seus trabalhos, a maioria das coisas que você divulga, utiliza muito da tecnologia. E a gente sabe que a Coopero também está à frente da editora Uniesp, né? Que é uma editora que faz publicações online. Dentro das publicações, você sinaliza um percentual referente a resultados de responsabilidade social na instituição? Sim, nós temos um percentual significativo, né, nós temos as publicações, né, dos TCCs, dos Tabajara, nós temos a publicação do livro com a cultura, com a história, com a religiosidade deles. Nós temos a publicação dos livros dos projetos extensionistas, onde mostra os impactos sociais que esses projetos trazem para os públicos beneficiários. Então, assim, a gente tem uma porcentagem bem significativa, né, dentro das nossas publicações. Essa questão da curricularização das disciplinas, né? No caso agora, a curricularização dos cursos. Essa responsabilidade social, você acredita que ela pode ficar mais ativa com essa curricularização por agora estar inserida a extensão dentro das disciplinas? Como você visualiza isso? Sim, até mesmo porque a própria legislação, né, a Resolução 07, né, a CNE 07, 18 de dezembro de 2018, ela traz para que a curricularização da extensão não seja uma extensão com possibilidade de continuidade, seja uma atividade sócio-extensionista, ou seja, que ela possa se estender os serviços à comunidade. Então, nesse sentido, a comunidade ela vai ter impactos mais positivos pelas ações que serão desenvolvidas pelo ensino superior. Então, é interessante que, em vez de antes nós considerávamos um evento pontual como ação extensionista, era certo, estava, porque estava dentro da extensão tradicional. Já dentro da curricularização da extensão, a gente não pode chamar um evento pontual como uma atividade sócio-extensionista, porque não tem uma ideia de continuidade, de impacto positivo mais forte. Então, a curricularização da extensão ela vem trazer isso também, vem trazer essa possibilidade de deixar impactos positivos mais fortes nas comunidades, no meio social, né, com as ações que serão desenvolvidas pelas instituições de ensino superior a partir desses 10% da carga horária. Eu fiquei pensando numa coisa. Quando essa implementação é feita dentro da instituição, as disciplinas curricularizadas, pode ser chamada assim? Podemos ser chamados de disciplinas curricularizadas e projetos extensionistas. Quando a gente pensa em projeto extensionista, ele vai poder ocorrer de maneira multidisciplinar? Olha, na verdade, assim, ele pode ocorrer multidisciplinar, onde eu posso, por exemplo, estar trabalhando uma temática, como, por exemplo, saúde do idoso. Eu posso trabalhar a saúde do idoso em uma localidade e lá eu posso desenvolver, por exemplo, onde que
vai estar o curso de enfermagem, o curso de odonto, o curso de fisioterapia, de psicologia, e aí vai sucessivamente. Mas cada projeto direcionado à sua área de formação, direcionado ao seu curso, dentro da carga horária do seu curso. Eu posso ter um programa multi-interdisciplinar, mas eu não posso ter um projeto multidisciplinar onde eu vou estar, por exemplo, com ideias de um projeto que vai estar alunos de vários cursos dentro do mesmo projeto, porque esse projeto tem que ser individual de cada curso, dentro da carga horária de cada curso. Eu não posso colocar ele interdisciplinar, eu posso desenvolver ele dentro de um programa interdisciplinar, mas cada um dentro da sua área. Eu fiquei pensando nisso porque eu já ia lhe perguntar o seguinte: qual é a função, qual seria o papel do aluno nesse processo de transformação? Porque a gente vê obrigatoriedade da instituição, a gente vê as iniciativas das instituições, das ONGs, de todos os espaços, mas como o aluno ele vai ali ser um ser de responsabilidade social a partir disso quando sair daqui? Só que antes, aí, quando eu entrei nessa conversa da curricularização, eu fiquei pensando nos relógios. Lembra quando saiu o relógio digital, que houve uma discussão e um colega que trabalhava numa empresa dessa, que desenvolvia esse tipo de relógio, ele falou do benefício para os idosos, de falar sobre, de apontar para eles a questão da pressão arterial, do volume de água, das passadas que o idoso dava no dia, se ele estava tendo uma aceleração do coração. Então, automaticamente eu pensei em desenvolvimentos de tecnologia e saúde. Por isso que eu perguntei se era possível. Sim, também é possível. Então, a partir da curricularização, é possível desenvolver, o aluno ele passa a ser um protagonista das ações, né? Então, ou seja, ele é orientado por um professor, ele vai, junto com o professor, vai identificar problemas sociais, né? E a partir dessas problemáticas sociais, eles vão implementar planos de ações e aí, com a implementação desses planos de ações, no final eles vão avaliar, né? O que melhorou, o que impactou, né? Do diagnóstico que eles encontraram inicialmente ao resultado final. Então, assim, o aluno ele é protagonista, é ele que identifica junto com o professor, ele que desenvolve a ação, ele que põe a mão na massa, ele que sente como é que se diz, a problemática, né, junto com a comunidade, ele identifica, né, junto com o professor orienta e ele é que desenvolve. Então, ali para ele é muito importante para a formação dele e, ao mesmo tempo, vai agregar muito valor dentro do contexto, né, da formação dele profissional, né, já que todas as diretrizes da nossa educação falam que o ensino superior ele é direcionado à formação da qualidade para o mercado de trabalho e à formação cidadã para atuar no mundo contemporâneo. Então, dentro desse sentido, nós estaríamos justamente atendendo à formação cidadã para atuar nesse mundo contemporâneo, né, de muitas desigualdades aí. Pois é, e de muita necessidade. De muitas, né, né? necessidades. Então, professor, vamos lá. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você está à frente da Coopere, né? Sim. Tem uma série de trabalhos que eu sei que são bem amplos, mas como professor, os professores, eles hoje, né? Porque a gente precisa considerar o tempo da gente, o contexto que a gente está inserido. Hoje, os professores, eles fazem na sala de aula um trabalho de conscientização sobre a questão da responsabilidade social na sua perspectiva. Isso é uma visualização geral. Você, ciente disso tudo, trabalhando de certa forma com responsabilidade social, como você trabalha com esses alunos para despertar eles para esse tipo de trabalho? Então, é bem relativo. Nós temos a possibilidade de trabalhar, né, a responsabilidade social de forma transversal, né, dentro dos nossos conteúdos, né, na formação profissional. No que a gente traz uma problemática social que a gente pode incluir aquele profissional que nós estamos formando para o mercado de trabalho e coloca para fazer uma reflexão e ele chegar a um ponto de humanização para atuar dentro daquele contexto, daquela responsabilidade social. E nós temos muitos professores que trabalham, né, com PBL, né, com
uma metodologia baseada em problemas e problemas sociais que justamente traz esse contexto, né, das problemáticas sociais e faz essa transversalidade com a formação dos seus alunos, né, profissional para o mercado, e vai inserindo os alunos, né, de forma reflexiva a trabalhar, né, essa sensibilização da formação cidadã consciente, né? Então, o professor como inspiração, como ali também dentro desse contexto, como estimulador de reflexão, ele tem um papel muito importante nesse sentido. Então, eu aqui na instituição atuo no curso de Educação Física e também no curso de Pedagogia, e eu vou, né, pegar um relato, né, da minha disciplina, um pouco de lazer e recreação, e aí assim a gente trabalha, né, no lazer e recreação a qualidade de vida, né? É a ciência da qualidade de vida. E aí dentro do contexto da ciência da qualidade de vida, né, a gente tanto forma os profissionais recreadores que eles vão atuar no mercado de trabalho com cruzeiros, com hotéis, resorts, Menino, etc que e coisa tal. chique. E ao mesmo tempo a gente busca estimular eles também a trabalhar com o social, com projetos sociais de lazer e recreação em praças públicas, projetos sociais em casas de longas permanências para os idosos. Então a gente, dentro das práticas que eles desenvolvem do curso, a primeira parte da disciplina ela é teórica, e a segunda parte da disciplina ela é prática. Então, nessa segunda parte da disciplina, eles vão desenvolver projetos de lazer e recreação para as diferentes faixas etárias e espaços. Então, dentro dos diferentes públicos que eles vão desenvolver esses projetos, na segunda parte da disciplina, então nós trabalhamos com o projeto de lazer e recreação para deficientes. Então, é uma inclusão social. Sem sombra Né? de dúvida. Então, nós trabalhamos o projeto de lazer e recreação para idosos em longas permanências. É um projeto social para crianças em praças públicas, em comunidades em fase de subdesenvolvimento. Então, é uma responsabilidade social. E tudo isso acontece dentro da disciplina. E tudo isso acontece dentro da disciplina e de forma transversal. Então, é possível, sim. Então, é bem interessante as práticas. Nós simulamos, né, todas as ações, as atividades, os alunos montam o projeto, aplicam na prática e, assim, é bastante interessante. Então, é possível o professor, como fonte de inspiração, né, conseguir fazer essa formação consciente, essa formação voltada para o mercado de trabalho e para a responsabilidade social. A partir da sua experiência, professor, qual o conselho que você dá para os gestores de instituições de ensino superior quanto à necessidade de implementação de iniciativas de responsabilidade social? Então, o conselho aqui que insira a responsabilidade social de forma transversal dentro do currículo e dentro da gestão, né? Então, assim, que a instituição, essa prática da responsabilidade social dentro da instituição, ela não seja apenas isolada, mas ela seja uma prática contínua, né? Onde que ele, de uma certa forma, busque trazer uma formação superior, tanto qualificada para o mercado de trabalho, como também para atuar no mundo contemporâneo, né? E esse mundo contemporâneo hoje exige muito de profissionais que tenham empatia, de profissionais que tenham senso de coletividade, de profissionais que tenham que seja humanizado, né? De profissionais que vejam o outro como um ser humano, não apenas como um mercado, né? Por exemplo, principalmente profissionais, às vezes, não são todos, mas hoje a gente vê, por exemplo, que você vale o que você tem para a saúde. Por exemplo, se você está precisando de uma cirurgia, de repente você, se não tiver, sei lá, 10 mil reais, você morre. Então, porque o médico, sei lá, o profissional cobra aquele valor. Então, certo, ele gastou uma fortuna para se formar. Ok, é justo que ele tire a sua formação, né, o que ele investiu, mas quem sabe que ele está vendo ali que é uma vida que não teria a condição e que se não fizer pode, sei lá, morrer, acabar, enfim. Então, É um dilema, né? é um dilema. Então, assim, isso é um contexto que a gente vê que as instituições, elas precisam imbuir isso dentro do seu currículo de forma transversal, a responsabilidade social.
é muito importante, né, na formação do profissional humanizado, no desenvolvimento das habilidades soft skill, né, das habilidades humanas mesmo, que o mundo hoje urge por essas habilidades, né, não só o currículo técnico, mas o currículo das habilidades sociais. E ele vai adquirir esse currículo muito a partir dos trabalhos de responsabilidade social. Perfeito. Observando o nosso país, olhando o nosso país, a gente sabe que é um país que tem uma desigualdade social gritante, né? Que tem uma necessidade urgente de inclusão, de cuidado, de trabalho. A partir dessa perspectiva. No último momento aqui do Conversa de Futuro, nós temos esse quadro que se chama Insight. Então, o que é isso? A gente pega algumas palavras e tenta, com o nosso convidado, relacionar com o tema. E aí, eu vou jogar a palavra para você e você fala dessa palavra com relação ao nosso tema, que é a responsabilidade social. Pode ser? Pode, tranquilo. Primeira palavra é educação. Que educação tem a ver com responsabilidade social? Muito a ver. A educação, ela é a chave para a transformação do futuro. E a responsabilidade social é o caminho para a abertura dessa porta para o futuro. Então, a responsabilidade social, ela está muito intrínseca com a educação. A educação, ela junta com a responsabilidade social, ela transforma-se a formação mais humanizada, em um cidadão mais consciente, um cidadão mais ético, mais responsável. Não que, não pensando só no mercadológico, não tenha, mas que quando inclui a responsabilidade social, tem tudo a ver, né? A educação, ela é transformadora e quando ela vem com a educação, com a responsabilidade social, ela tem um compromisso de uma transformação maior. Cidadania. Então, cidadania é um tema, né, muito amplo, né, que a responsabilidade social está muito intrínseca pelos serviços que pode ser prestado pelo ensino superior, né, para o público acadêmico, para a comunidade acadêmica, para a comunidade externa. Então, todos esses serviços de atenção básica, serviços de formação, serviços que venham contribuir para o desenvolvimento social dessas comunidades, consiste aí dentro do contexto da cidadania. Inovação. A inovação é algo muito importante, né, para a responsabilidade social. Nós temos as tecnologias sociais, que elas surgiram a partir das inovações, que têm melhorado muito os contextos das comunidades, não só as comunidades normais, mas as comunidades tradicionais, ribeirinhos, quilombos. Então, a gente vê que, por exemplo, existem várias tecnologias, né, que melhoraram bastante o desenvolvimento sustentável dessas comunidades, a partir da inovação. Inclusão. Inclusão, tudo a ver, né? Então, a gente não tem como falar de responsabilidade social se não falar sobre inclusão, né? Então, é possível a gente trabalhar com inclusão, né, dentro de todos os contextos, né, no desenvolvimento sustentável, né? Inclusão de acessibilidade à educação, inclusão de acessibilidade aos serviços, né, que às vezes sociais, que às vezes são precários em uma comunidade, que pode ser a partir de uma instituição de ensino superior, né? Por exemplo, a partir daqui na nossa clínica de saúde, nós atendemos inclusive pacientes, né, que eles são PCDs, né, são deficientes, né, e é todo de uma forma humanizada. Então, assim, é um processo de inclusão e uma responsabilidade social. Faz com que alcance essas pessoas que de repente não teriam, não né, teriam esse cuidado. Sustentabilidade. Sustentabilidade, muito importante. Esse também é um contexto de que, se eu não tiver responsabilidade com o meio ambiente, para que esse ambiente ele seja, de uma certa forma, sadio, né, eu não vou ter uma qualidade de vida para os seres que estão nesse ambiente, principalmente os seres humanos.
Então, a educação ambiental é muito importante no contexto da sustentabilidade e que geralmente é desenvolvido pelas as instituições de ensino, né, as instituições de ensino superior, faz parte dos temas transversais e a sustentabilidade tem tudo a ver com a responsabilidade social. Empregabilidade. A gente pode pensar em empregabilidade e responsabilidade social? Sim, porque a responsabilidade social é um tema tão amplo quanto a sustentabilidade. Quando a gente pensa em responsabilidade social, a gente pensa em cidadania, a gente pensa em sustentabilidade, a gente pensa em meio ambiente, a gente pensa na cultura, a gente pensa na promoção cultural, a gente pensa no desenvolvimento econômico, social. Então, a empregabilidade consiste dentro desse desenvolvimento econômico social. E o empreendedorismo social é um dos principais pontos que tem contribuído muito para a empregabilidade. Quando a gente pensa em programas de extensão, a relação é imediata com responsabilidade social? De extensão, Sim. sim, até porque os programas de extensão, eles são direcionados a públicos de uma certa forma extramuro Mais institucional, vulneráveis? mais vulneráveis, a comunidades, né, vulneráveis, não só a comunidades vulneráveis, mas tem um forte ter esse público, não só esse, mas tem um forte ter. E o programa de extensão, ele vai ter um impacto positivo no final. E esse impacto positivo é justamente o impacto o impacto que é deixado pelos serviços a essas comunidades. E aí esses serviços que são deixados à comunidade de atendimento, de melhoria de alguma problemática social. Então, o resultado dos programas de extensão é a responsabilidade social, são os benefícios que são deixados para as comunidades. As 3 últimas palavras são palavras que você já tocou, mas eu vou já jogar as 3 para você pensar essas 3 junto à responsabilidade social. Ética, impacto e transformação. Qual é o envolvimento da ética? Qual o impacto da responsabilidade social e o que significa transformação dentro da responsabilidade social? Então, a ética está bem dentro do contexto, né, de seguir a conduta do respeito ali pelo contexto, né, tanto do serviço prestado, das pessoas que eu vou, de uma certa forma, atender, né, então, das pessoas que vão ser beneficiadas, né, essas pessoas que vão ser beneficiadas, elas irão ter uma transformação positiva e que essa transformação positiva, ela vai, de uma certa forma, trazer um resultado positivo para a sustentabilidade da localidade onde é que estiver sendo implantado essa responsabilidade social. Professor, para a gente encerrar, eu gostaria de lhe pedir que você deixasse uma mensagem para os alunos que estão nos ouvindo, né, para todos os alunos de ensino superior que estão nos ouvindo, sobre a importância da responsabilidade social para a vida dele. Então, a responsabilidade social ela é muito importante dentro da formação do aluno. Ela é importante na formação, no contexto de formar um profissional qualificado para atuar no mercado de trabalho, em um profissional também que ele vai ser humanizado, em um cidadão ético, respeitoso, onde que ele vai adquirir empatia, né, com o próximo, senso de coletividade. Então, é a partir da responsabilidade social que a gente consegue trazer toda essa formação, essa aprendizagem de forma teórica, de forma prática, que melhora os currículos, né, dos alunos. Hoje, participar de projeto de responsabilidade social ou ter responsabilidade social em alguns currículos faz a diferença em alguns processos seletivos, né? Tanto, né, para empregabilidade quanto também para concurso, como também, enfim, para outras situações. Então, é muito importante esse contexto, né, da responsabilidade social, né? E ao mesmo tempo de ter uma formação que vai contribuir para a redução da desigualdade social. Isso é Então, fantástico. é muito importante isso. Então, eu diria para o aluno que ele provoque tanto o seu curso
seus colegas a desenvolver projetos, a desenvolver ações, a colocar em prática seus conhecimentos teóricos adquiridos na instituição através dos projetos de responsabilidade social. E que quem tiver qualquer ideia, então a Coopere fica no hall do bloco central, logo à direita antes, né, do elevador. Sejam bem-vindos, serão muito bem acolhidos, tanto alunos quanto professores. As ideias são muito bem acolhidas, né, e a gente dá todo o apoio para desenvolver, né, além de que certificamos também o aluno e o professor pela participação, né, do projeto. Então, eu diria para o aluno que só tem ganhos e enriquecimento, tanto para a formação dele quanto para o currículo. É perfeito. E que bom saber que aqui tem esse acolhimento, né? De poder chegar. Sim. Professor, para lhe agradecer, nós trouxemos Obrigado. uma lembrancinha para agradecer por sua vinda. Obrigado, professora. Pela primeira vez aqui. Então, eu espero que não seja a única, que você possa vir outras vezes. Mas, de antemão, já agradecemos muito por você ter vindo, se disponibilizado, por ter trazido tanto conhecimento, tanta informação importante para a gente. Que bom, é uma troca de conhecimento, eu que agradeço pelo convite e coloco à disposição, né? Sei que tem muito a falar, né? Mas, enfim. Obrigada a todos e todas. Né? Fiquem ligados que a gente vai disponibilizar mais episódios, vai disponibilizar mais temas. O professor Cícero vai deixar todos os contatos dele, contato da Coopere, contato da editora do Uniesp. E obrigada pela presença de todos e todas.